vamos demonstrar que pequenas alterações podem impactar muito nos tempos de produção. O que os projetos podem colaborar no sentido de simplificar os movimentos dos atos de juntar, de montar, de estruturar pequenos elementos na montagem de seus produtos, ou então nas pequenas alterações construtivas das ferramentas, como elas podem impactar na produtividade. É isso que nós vamos apresentar agora com uma série de exemplos. Iniciamos a aula referente à engenharia do trabalho. Aqui é o professor Duarte e a aula de hoje é sobre o desenvolvimento do projeto do posto de trabalho, abordando a simplificação de movimentos, com a intenção agora de juntar, a intenção de acoplar uma peça na outra, né? Então você pode optar por ampliar a folga ou então a relação dos diâmetros entre o furo e o pino. Essa relação aqui tu pode trabalhar bastante. Então, o nosso primeiro exemplo aqui deste modelo A, este modelo A, ele vai trabalhar, vamos destacar aqui o nosso modelo A, ele vai trabalhar a questão da variação, então, de dimensões. Variações de dimensões, é isso que ele vai fazer agora. E também terá, então, a tolerância dimensional. O que nós vamos ter que interpretar? Que o pino, aqui, ele tem um canto vivo, né? Vamos destacar isso aqui. Então, este é o nosso canto vivo, né? É um ângulo de 90 graus lá. E a mesma coisa o nosso furo. Vamos só fazer um destaque aqui, né? Tá aqui, então, o nosso também canto vivo. Né? Tá aí o nosso destaque. O que vem agora a fazer a relação entre o pino e o furo, né, é que tem um diâmetro 8 o pino e tem um diâmetro 8,2 o furo. Então, esta situação aqui nos dá uma diferença de mais 0,2. Está na casa dos décimos aí, então, né, tem uma diferença maior aqui. Ao executar o movimento de encaixe, né? Isto aqui está relacionado a peças móveis. Então, são peças móveis, né? Que nós chamamos então de ajuste, um ajuste móvel, né? Rotativo ou deslizante. Então, ao fazer esse encaixe aqui de uma peça em relação à outra, nós vamos obter, então, um tempo de referência aqui que vamos representar 100%. 100% porque é o nosso ponto de partida. É daqui que vamos tirar as melhorias. Daqui vamos partir para tirar as melhorias, né? Esse é o nosso tempo de referência, o que levamos para encaixar um em relação ao outro. E destacando, então, que ele facilita, vamos exagerar aqui na dimensão, né? Ele tem o que nós chamamos de folga. Está ali, então, representado a nossa folga, né? A diferença, o furo é maior do que o eixo. Então, tiramos o tempo de referência. Está aí ele colocado. Agora, vamos para o caso B. Vamos para esse caso B e vamos representar aqui, né? Então, eu vou sair do A e vou fazer uma melhoria, vou para o modelo B. Eu vou manter o diâmetro 8 do pino, né,
portanto, ele mantém o canto vivo 90 graus, é isso que está acontecendo. No entanto, ele vai alterar agora a questão do furo, vai fazer um escariar aqui. Então, ao fazer esse escariar, né, ele vai tirar, então, vamos representar rapidamente aqui um desenho simples, né? Aqui, então, está o nosso ângulo de 45 graus de um lado e de outro, né? Só para curiosidade, né? Ele acaba fazendo 90 graus aqui quando faz o processo de escalhamento, né? E também vai manter a diferença de 0,2 em relação ao eixo, que tem 8 e aqui tem diâmetro 8,2 milímetros, né? E o diâmetro do processo que foi escariado tem diâmetro 12, né? Com esse chanfro aqui para facilitar, então, o deslizar. E ao fazer esse trabalho aqui de deslizar, ao fazer esse trabalho de encaixe aqui, nós vamos conseguir uma melhoria no tempo de realização da operação de encaixe. Vamos sair daquela situação lá, vamos ter uma diferença de 30% no tempo em relação ao tempo de referência, né? Que esse aqui passa a ser a nossa referência. Né? Vamos diminuir em 30%, o que é muito significativo num processo de operação de montagem. Né? Agora nós vamos modelar um terceiro modelo. Está aqui representado ele. Vamos sair daquela situação e vamos vir para esta situação aqui. O que vai acontecer agora aqui de diferente? Nós vamos manter o processo que foi escariado, o furo, 45 graus, e vamos escariar também o pino, os mesmos 45 graus, né? E vamos aqui manter a nossa diferença de décimos, né? Dos 2 décimos. Ao fazer esse processo de montagem, né, vamos representar aqui o processo de montagem, ao fazer este processo de montagem, eu consigo, em relação ao processo anterior, uma diferença de 10%, né, em relação ao modelo B, o que também só o 10% é bastante significativo numa operação. E comparando o exemplo C lá com o primeiro modelo de referência, a diferença será de 40%, o que é bastante significativo num trabalho operacional de montagem. Bom, vamos ver mais um exemplo ainda. Este exemplo agora aqui colocado para nós, que se chama simplificação do montar. Como é que nós vamos ver esse trabalho? Esse trabalho aqui tem 3 modelos também, né? Vamos pegar esse modelo A, esse experimento, tá? Vamos representar aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma chave de fenda, como esta que vocês estão vendo agora aqui, um parafuso de fenda, e é esse trabalho de encaixe aqui, e aí a rotação, né? É esse trabalho aqui. Feito isto, nós vamos interpretar agora o que aconteceu no nosso modelo, né? Olha, aqui tem uma diferença, para facilitar o encaixe, de 1/10 também, em relação à ponta lá, ó, da nossa chave de fenda, que facilita. Ao fazer diversos experimentos, tiramos um tempo de encaixe de trabalho e temos nosso tempo de referência, né? Então, esse aqui é o tempo de referência. Este aqui é o nosso tempo de referência.
Tá? Agora, se nós fizermos o experimento B é uma chave Phillips, como essa aqui que vocês estão vendo, olha só a chave Phillips, e a mesma coisa a cabeça do parafuso, ao encaixe, né, e aí a rotação. Então, esse experimento aqui, nós vamos chamar ele de experimento B, né, vamos representar aqui, ó. Ele vai sair desse tempo, é isso que nos interessa, ver o quanto que nós melhoramos. E ao fazer o encaixe aqui, né, este encaixe aqui, ó, vamos representar aquele encaixe lá, vai ficar bastante didático. Nós conseguimos uma redução de tempo, né, vamos representar aqui, de uma diferença de 20%. Essa é uma redução bastante significativa. Agora, saindo do B, vamos fazer esse experimento C aqui, e vamos representar ele aqui. Esse experimento C também vai fazer um encaixe, né? Vai chegar aqui, vai no parafuso, né? Vai fazer esse encaixe, e ele tem este encaixe externo, interno aqui, ó, que vai chegar ali, ó. É isso que ele vai vir ali, ó. E tem como suporte de orientação essas paredes aqui em relação ao parafuso. Aqui nós temos novamente uma redução de tempo, né? Em relação ao experimento anterior, nós temos uma redução de tempo aqui, uma diferença de 30% no tempo de montagem. E em relação ao nosso experimento de referência, a nossa diferença vai para a metade, né? Vai para a metade do tempo desse modelo aqui. Então, é isto que nós conseguimos fazer quando passamos do modelo B para o modelo C. Está aqui representada as nossas melhorias. Então, hoje era esse o nosso trabalho. Se você gostou do vídeo, dá um like e se inscreve no canal.